Olá, vamos agora discutir um pouco do problema sobre como definir a z elevado a p sobre q, quando p sobre q é um número racional com p diferente de menos 1. Bom, quando p é igual a 1, nós temos aqui no caso a raiz qésima, né, do número z, e nós já sabemos como fazer isso. Então nosso problema é saber como que devemos fazer quando esse p é diferente de 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor, nós temos duas coisas possíveis, dois procedimentos possíveis. Vamos supor que z elevado a p sobre q, ela seja definido como z elevado a p, e depois eu tomo z, o resultado, né, esse z a p, chama isso de um w, o w elevado a 1 sobre q. Esse w elevado a 1 sobre q, isso a gente sabe fazer, a gente sabe como extrair essa raiz qésima de um número complexo. Então, tudo aqui está bem definido, então vamos fazer isso e vamos fazer isso com esses dois exemplos. Menos 8 a 1/3 elevado a 1/3, né, e menos 8 a 2/6. Pois bem, primeira coisa, eu vou ter que escrever aqui o menos 8 na representação polar, então o menos 8 é 8 exponencial de i vezes π, e portanto, nesse caso, menos 8 elevado a 1/3, usando esta definição aqui, como p é igual a 1, bom, então não tem muito o que pensar, né? Tá, isso é simplesmente, então, esse número complexo, a raiz cúbica dele, e a gente sabe, então, que extrai essa raiz cúbica, então essa aqui é a raiz cúbica do 8, e aí π sobre 3, e depois aqui, levando em consideração o fato que eu posso multiplicar isso aqui por exponencial de i vezes 2nπ, né? Onde n é um número natural qualquer, quando eu posso depois aqui eu divido por 3, e eu tenho então, nesse caso, três soluções diferentes para n igual a 0, 1 e 2. Quando n igual a 3, eu repito a solução com 0, n igual a 4, eu repito com 1, n igual a 5 com 2, e assim por diante, né? Então, isso aqui me fornece três soluções diferentes, né, conforme n seja 0, 1 ou 2, que são, no caso, para n igual a 0, é 2, né, que é a raiz cúbica aqui do meu 8, exponencial de π sobre 3, depois o z1, então aqui eu tomo n igual a 1 aqui, então eu vou ter exponencial de π sobre 3 e exponencial de i 2nπ sobre 3, então isso vai me dar exponencial de iπ, que é menos 1, então o resultado aqui, menos 2. E no z2, eu vou tomar aqui n igual a 2, então vai ficar 4π sobre 3, e aqui iπ sobre 3, então vai dar exponencial de iπ, 5π, desculpe, exponencial de i, 5π sobre 3. Então essas são as três raízes, né? Pois bem, agora vamos olhar como que eu faço aqui com menos 8 elevado a 2/6 usando essa definição. Né? Pois bem, então usando essa definição, veja, note que primeiro eu vou calcular isso aqui, o número complexo elevado a p. O p no caso aqui, tá? 2/6, o p é 2 e o q é 6, então menos 8 ao quadrado, depois eu tiro a raiz sexta. Menos 8 ao quadrado é 64. Então, eu vou tomar a raiz sexta, as raízes sextas, né, de 64. Então, aqui, ó, raiz sexta de 64, exponencial de 0, né, como é um número positivo, né, o argumento dele na representação polar é 0. Então, estou escrevendo explicitamente exponencial de 0, que vai me dar 1 aqui. E aqui o i a 2nπ, né, dividido por 6. Então, agora aqui o que eu vou ter de soluções diferentes corresponde a n igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Pois bem, para n igual a 0, então vai me dar aqui a raiz sexta de 64, que é 2, para n igual a 1. Tá? N igual a 1 aqui, ó, vai ficar 2 dividido por 6, então 1/3, então ó, 2 exponencial de iπ sobre 3. Para o W2, eu vou ter então 2 exponencial de i, 2π sobre 3, para n igual a, esse foi 2, para n igual a 3. Então 3, olha, 3 vezes 2, 6, dividido por 6, vai me dar 1, exponencial de iπ, que é menos 1, então exponencial de iπ, então isso me dá o menos 2, e continuando, né, o W4 vai me dar 2 exponencial de iπ, i 4π sobre 3, o W5, 2 exponencial de i, 5π sobre 3. Então eu tenho aqui minhas 6 raízes. Note o seguinte agora, W1 é igual ao W0, ao Z0, me desculpe, ó, W1 aqui, Z0 aqui, então W1 é Z0. W3 aqui, W3, e aqui o meu Z1, né? Então W3 é igual a Z1. E W5, está aqui, olha, Z2, então W5 é igual a Z2. Então, essas três raízes aqui, eu obtive elas aqui. Tá? Então, são respectivamente o W1, o W3 e o W5.
E aí agora você pode se perguntar, né, quer dizer, deve se perguntar, o que me acontece então com W0, W2 e W4? Pois bem, estas são, que a gente pode ser chamadas de soluções espúrias, são soluções falsas, porque de fato, se eu pegar W0, W2 e W4 e elevá-los ao cubo, né, então se eu quero que sejam raízes cúbicas, na hora que eu levar ao cubo, eu tenho que obter o número que eu estava, o meu número de partida. E de fato, olha, esse aqui é facilmente você vê, né, W1, desculpa, o W0, né? W0 é 2, quando eu levo ao cubo me dá 8. Mesma coisa aqui, né? Com esses outros casos. Então, com o W2 e com o W4. Então, todos eles elevado ao cubo dá 8, que não é, que é obviamente diferente de menos 8, que é o problema meu inicial, né? Então, essas são soluções espúrias, elas não são soluções, né? Então, claramente temos um problema aqui, que acontece quando eu uso essa definição aqui, né? Se eu definir Z elevado a P sobre Q definido dessa forma, vejam, aqui eu tenho o mesmo caso, aqui eu não tenho problema, mas aqui, quando eu pego 2/6, eu tenho um problema. Bom, vamos fazer agora o contrário. Vamos definir Z elevado a P sobre Q como sendo Z elevado a 1 sobre Q e depois eu elevo a P. Vamos ver o que acontece aqui. Pois bem, o procedimento é totalmente análogo. Bom, obviamente esse caso a resposta é a mesma, então não precisamos fazer de novo, a gente já sabe, né, o 1/3, como é 1, é igual esse caso como o anterior. No caso, agora, se eu fizer aqui ao contrário, né? Então, menos 8 elevado a 1/6 sobre 2, usando essa definição, então tem que achar as raízes sextas de menos 8. Então, o procedimento é o mesmo, né? Então, agora, raiz sexta do 8, e π6, e π dividido por 6, e aqui, porque, menos 8, aqui é o π sobre 6, e 2nπ dividido por 6, n igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, vamos escrever aqui já direto, não tem muito o que pensar aqui, né? Então esse é o W0, W1, W2 até o W5. E agora a gente tem que levar todos ao quadrado. Bom, o que acontece aqui? Ó? Então W0 ao quadrado, olha, eu tenho essa expressão, então vai ficar aqui, ó, essa raiz sexta de 8 vai virar uma raiz cúbica de 8, que é 2, e aí π sobre 6 vai me dar π sobre 3. Né? E, bom, no caso o W1 também ao quadrado, isso aqui vai ficar então a raiz cúbica de 8, que é o 2, e aí π sobre 2 vai me resultar em e aí π, que é menos 2, e assim por diante. E o que vai acontecer aqui, que a gente deve notar, né? Olha, W0 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o meu W3 ao quadrado. E 7π sobre 3, né? Isso aqui, ó, e 7π dividido por 3, né? Isso é igual a π sobre 3, né? O 7π sobre 3, ele é π sobre 3 mais 6π sobre 3. Só que 6π sobre 3 é 2π, então, e exponencial de i 2π é 1. Então, eu repito, é o mesmo número que tem aqui. O W4 é a mesma coisa que o W1 ao quadrado, e o W5 ao quadrado é a mesma coisa que o W2 ao quadrado. Então, eu obtenho justamente as soluções, vejam, as soluções que eu já tinha antes no meu problema. Pois bem, uma vez ilustrado o nosso problema, com esses dois exemplos, podemos enunciar esse teorema. Z elevado a P sobre Q, ele pode ser calculado tanto da forma, primeiro, eu elevo a P e depois eu elevo a 1 sobre Q, né, extraio a raiz Qésima, ou fazendo o contrário. Primeiro eu extraio a raiz Qésima e depois eu elevo a P. Esses dois procedimentos são iguais se P sobre Q for uma fração irredutível. Ou seja, eu não posso mais simplificar essa fração P sobre Q. Ou então, posso também dizer que P sobre Q são números primos entre si. Então, aquele primeiro caso, aquele primeiro exemplo que a gente viu, né, que era esse aqui, né, definido dessa forma, a gente viu que, aliás, a gente já tinha até soluções espúrias, né, acontecia quando P sobre Q não era uma fração irredutível. De fato, o 2/6 que a gente viu, né, 2/6 pode ser simplificado para 1/3. Né? Então, a raiz do nosso problema estava naquele fato de estarmos usando uma fração que não era irredutível. Quando eu uso uma fração irredutível, então, tanto faz se eu uso uma forma ou a outra. E não é muito difícil a gente ver isso. Basta a gente usar a definição aqui. Tá? Então, como que eu calculo cada uma dessas quantidades? Primeiro, eu escrevo Z na sua representação polar. Então, Z é R exponencial de I θ. Elevo a P, então R a P exponencial de I a I P vezes θ. Extraio a raiz Qésima. Então, eu tenho aqui minhas Q raízes. Né? Então, procedimento habitual. Então, aqui eu tenho E a I
n' vezes 2π sobre q, o n' valendo 0,1 até q menos 1, e agora, nesse caso aqui, primeiro extraio a raiz q-ésima, então é isso que eu tenho aqui. Aqui eu coloquei agora um n duas linhas, tem diferente desse, né? Então 0, 1, 2 até q menos 1, e depois eu elevo a p, me dá essa expressão aqui. Note que esta expressão aqui é igual a essa, tá? Isso aqui é igual a isso. Veja que r é um número real, positivo, tá? Então isso é igual a isso, essa exponencial é a mesma que essa, e a diferença então entre essas duas expressões está nessa exponencial aqui, ó. Tem uma exponencial aqui e essa outra aqui. Então, se a gente é possível mostrar, e de fato, como estou escrevendo aqui, é possível mostrar, aqui nós temos um conjunto de números. Aqui eu tenho outro conjunto de números cada vez que eu vou varrendo os valores de n' e de n entre esses valores aqui. Então eu tenho um conjunto de números aqui e um outro conjunto aqui. O que é possível mostrar, e você pode até se convencer disso, não é assim tão difícil, mas nós não vamos deixar isso para lá, para não ficar muito tempo nessa questão. Mas é possível mostrar então que os conjuntos de números, né, gerados, né, a partir de uma forma ou dessa, né, para n' e n duas linhas varrendo esses valores, esses conjuntos são idênticos se p sobre q for irredutível, né? Então é possível mostrar isso, é possível até você se convencer disso, ou pegue, por exemplo, um exemplo, para talvez for mais fácil, se sentir mais confortável, pegue um caso particular e se convença disso. Então, tanto faz, então, nesse caso, mas é preciso usar sempre a forma irredutível da minha fração, tá? Pegar p sobre q da forma irredutível. Exemplo, vamos calcular esse número complexo, menos 1 mais i raiz de 3 elevado a 3 meios. Primeiro passo, escrevemos menos 1 mais i raiz de 3 na representação polar, que é isso aqui, e agora vamos fazer das duas formas possíveis, né? Então, primeiro, tá? Vamos calcular essa raiz, vamos fazer primeiro, tomar a raiz quadrada e depois elevar ao cubo. Então, as raízes quadradas desse número aqui, tá, é fácil a gente ver, tá, que é raiz de 2 e aí π sobre 3 e menos raiz de 2 e π sobre 3. E depois eu vou levar ao cubo, então, uma das minhas soluções W0 vai ser esse Z0 ao cubo, que me dá esse número aqui, tá? Esse aqui, ó, tudo ao cubo, olha, 2 raiz de 2, que é o raiz de 2 ao cubo, e aí π sobre 3, que é e aí π, então menos 2 raiz de 2. E esse outro Z1 ao cubo, W1 é Z1 ao cubo, me dá 2 raiz de 3, né? Eu vou obter um menos aqui na frente, quando eu faço isso ao cubo, me dá menos 2 raiz de 3, e depois o e aí π, então dá 2 raiz de 2. O outro procedimento, né, que é primeiro levando ao cubo, depois tomando raiz quadrada, quando eu levo ao cubo aqui, veja, vai me dar 8, né, o 2 ao cubo, e e aí 2π sobre 3, quando eu levo com 3, vai me dar só e aí 2π. Então, e 8 exponencial de i vezes 2π, e isso me dá 8. Né? Então, as raízes agora, as raízes de 8, né? Então a gente sabe que as duas possibilidades é mais ou menos 2 raiz de 2, como estavam aqui, né? São as duas soluções que eu obtive, e de fato então os dois caminhos me dão o mesmo resultado como era esperado. Bom, é isso.